Eu tenho esse projeto, né? Agora deu uma parada por causa da distância, mas que eu tenho muito orgulho, chamado Barões do Rádio, né? Eu sempre fui um ouvinte de rádio, estou no rádio há tanto tempo, né? Então, para mim, sempre foi uma forma de homenagear essas figuras que eu sempre ouvi desde criança. E eu confesso que queria ter mais gente nessa lista que, infelizmente, se foi, não tive tempo de realizar entrevistas. Então, essa entrevista com o Zé Paulo foi uma entrevista muito especial, porque o Zé já não estava muito legal, né? Estava com alguns problemas de saúde, então, da primeira, segunda, terceira tentativa que eu tinha conversado com ele, até um dia ele falou assim, olha, vou amanhã na Rádio Bandeirantes, eu vou na semana que vem na Rádio Bandeirantes, e a gente vai conseguir fazer essa entrevista. Eu falei, fechado, vamos nessa, combinado, e deu certo, né? Deu certo fazer entrevista com o Zé, e aí o Zé, para mim, o Ineg, respondendo para você, é uma força, né? É um negócio impressionante. O Zé Paulo sempre mostrou na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, né, uma força que raríssimas vezes eu vi em alguém. Força em vários sentidos, força de correção jornalística, força de acordar cedo, força de defender os ouvintes, força de brigar mesmo com o entrevistado, como ele fez tantas vezes no ar. Ele contou nessa entrevista que a gente está ouvindo agora há pouco aqui na Band News FM, né, histórias de quebra-pau mesmo, assim, com entrevistados, se fosse para defender o ponto de vista dele e dos ouvintes, né? Então, essa forma do Zé atuar no microfone sempre para mim foi uma marca muito, muito especial e desde cedo eu acompanho. Você falava, Ineg, sobre essa história das saudades, né? Das pessoas hoje, de alguma forma, sensibilizadas. A gente está muito sensibilizado desde cedo com essa notícia, mesmo sabendo que ele já não estava muito legal, e aí vê essa tragédia da Covid, né? E o Zé falou uma coisa nessa entrevista para mim, que eu aprendi na vida, né, com o Boechat também um pouco, né, que é essa história de você marcar presença, dar sua opinião mesmo que desagrade não agrade todo mundo, é impossível agradar todo mundo, né, mas você ser convicto daquilo que você acha, daquilo que você tem na sua cabeça. E esse, para mim, é a minha grande forma de entender o jornalismo de opinião, que é você defender aquilo que você acredita, mesmo que muita gente não concorde, mesmo que um ou outro não concorde, é impossível todo mundo concordar, mas de qualquer forma você vai marcar sua presença no jornalismo, na comunicação, e isso o Zé Paulo fez como ninguém. Agora, Barão, a gente falava pouco antes de você entrar, sobre como a trajetória do Zé Paulo de Andrade serve para todo mundo que está se formando em qualquer área. De exemplo de que a gente não manda na nossa trilha, né? Não existe um jeito de você programar o que você vai fazer da sua vida. Ele começa como locutor, repórter esportivo, etc. E vai migrando. No final estava falando de política, economia, no final. Né? Muito tempo falando sobre qualquer assunto. Pega a história do Datena, pega a história do Faustão. Você vai ter várias pessoas que o Faustão sai de repórter esportivo para um apresentador de programa de televisão de auditório, né? Essas mudanças na carreira, pega a sua carreira, pega a carreira da cara do Felipe, você não comanda a sua vida propriamente. Claro que você toma as decisões de acordo com as oportunidades quando elas aparecem, mas para as pessoas que nos ouvem, não são jornalistas, acompanham, têm interesse e estão construindo, começando a sua vida agora, o que a trajetória de um personagem como o Zé Paulo ensina? Ô, Ineg, eu perguntei para ele sobre essa transição, né? Por que ele mudou, por que ele migrou do jornalismo esportivo para o jornalismo de opinião, do dia a dia, do hard news, né? E ele falou que a gente estava vivendo a ditadura, e ele achava que tinha muita coisa desigual naquela época, então ele preferiu parar com o jornalismo esportivo para começar justamente nesse jornalismo de opinião, de crítica, de discussão. Agora, Ineg, imagina fazer isso. A gente tem hoje as mídias sociais, né, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, e muitas vezes uma opinião de jornalista é bombardeada, né? Mas aí é no campo da opinião, né? Imagina isso no meio da ditadura. Então, é algo que chama muita atenção, brigar naquele período, e ele largou o jornalismo esportivo para justamente atuar, defender o que ele acreditava. Essa trajetória da vida que você não consegue muito programar como será, né, é algo muito especial, e é importante cada um, no seu meio de trabalho, tentar identificar isso. Claro que todo mundo pode almejar, ter um sonho, né? Eu vou contar a minha vida aqui rapidinho, eu sempre quis trabalhar com a NBA, ser comentarista de NBA, alguma coisa desse tipo, né?
Fui fazer isso ano passado, aí na Band, tive o privilégio de, depois de estar privilégio tivemos nós de ouvir, Barão, privilégio tivemos nós de ouvir você, e eu fico impressionado, eu falo, não sei como ele consegue arrumar tanta informação, em que horário? Ele não dorme, esse cara, porque ele fala de tudo e ainda entende tudo de NBA, e dá até raiva, Barão. Para, né? Então, eu consegui fazer isso mais velho, então para você ver como a vida é bonita também nesse sentido. E o Zé, para mim, era o exemplo de como você não pode baixar a cabeça. Sabe aquele dia que você está triste, está chateado, brigou em casa, está de mau humor, com dor de cabeça, não dormiu direito? Isso acontece na vida de qualquer um. O Zé estava todo dia, 5 e pouco da manhã, no ar, fazendo o que ele mais gostava de fazer. Isso, para mim, é uma força que acho que qualquer um tem que levar para o seu trabalho. Aquele dia que você está triste, chateado, falando, pô, mas minha vida, o Zé fazia isso todo dia com enorme amor, dedicação, carinho, né? Então, para mim, são situações que vão fazer muita falta e são lições, como você falou, Ineg, importantes para qualquer um, para qualquer carreira que quem quiser ter sucesso deve seguir. Agora, Barão, eu queria tratar de um outro assunto com você que tem a ver com o Zé, quer dizer, só existe um Zé Paulo de Andrade, só existe alguém com esse perfil, porque existe liberdade. Quer dizer, quando ele começou, ele se envolveu numa luta pela liberdade, né? Porque, afinal, ele pegou o início do regime militar. Mas depois, conquistada a liberdade, a defesa da liberdade, da democracia, o direito de ter ideias com as quais as pessoas concordem ou não, pouco importa, mas é um ambiente de liberdade. No país, um ambiente de liberdade no veículo em que ele trabalha. Exato. E existe uma fantasia na cabeça de muita gente desses fake news, dessas redes sociais, de que as pessoas, e eu dizia aqui na abertura do Meio do Dia, eu falo o que eu quero, o Reinaldo fala o que quer, você fala o que quer, o Megali fala o que quer, a Carla e tal. Não tem ninguém nunca foi chamado, né, na direção para dizer, você está falando, pare de falar, assunto proibido, não toque mais nesse assunto. Esse ambiente de liberdade para falar existe, e só existe Zé Paulo de Andrade. Do contrário, ia ser uma pessoa de boa voz lendo um texto, se não fosse alguém que pudesse colocar suas ideias. Então só existe Zé Paulo de Andrade porque aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação há espaço para florescer. Tem talento, no caso Zé Paulo, um talento incrível, mas espaço e liberdade. Você tem toda a razão, Ineg, e ele construiu isso, né? Não é de uma hora para outra que você consegue emitir a sua opinião, né? Falar do que você está pensando, com essa liberdade que o Grupo Bandeirantes dá para a gente. Eu lembro várias vezes, quando o Boechat tinha algum problema, estava passando mal, teve aquele período dificílimo para todos nós que o Boechat sofreu com a depressão. Eu cansei de responder para ouvinte, até cansar mesmo, né? Isso é censura, a Band está censurando o Boechat, e ele estava passando um problema pessoal, não tinha nada a ver com a história. Então, e isso foi alicerçado, você não tem dúvida nenhuma, por Zé Paulo, né? O Zé Paulo contou na entrevista, né, um trecho, né, que no meio da ditadura, por exemplo, eles eram proibidos, e aí não é pela Band, é pela ditadura militar. Claro, censura. De dizer censura. Onde ia ter uma manifestação. Naquela época tinha muita manifestação, os operários, né, o ABC, os movimentos todos lá do Lula e tudo mais. E era proibido dizer onde ia ser realizada uma manifestação. E aí eles encontraram uma forma de dar uma burlada nisso, que eles entrevistavam o coronel Erasmo Dias, que à época comandava a segurança em São Paulo, né? E o coronel mesmo dava informação no ar. Semana que vem está prevista uma grande manifestação no Vale do Anhangabaú, pronto. A notícia estava dada e aí era na boca do coronel. Então você vê como é possível, né, de alguma forma, por meio da inteligência, por meio da sagacidade, do artifício que o jornalista tem muitas vezes, dar esse tipo de recado. Então, o Zé brigou muito por essa liberdade, o Zé conquistou essa liberdade, com opiniões muito fortes, muita divergência, nem todo mundo concordava com o que ele falava, mas a liberdade que você falou, Ineg, era uma das marcas, e é uma das marcas do Grupo Bandeirantes, seja com Zé Paulo de Andrade, seja com Boechat, comigo, com você, e isso, sem dúvida nenhuma, o Zé ajudou a construir dentro da Band, tenho certeza disso, e também para fora, mostrando essa independência reconhecida por todos que acompanham o trabalho dele.